Olá, boa tarde a todos que nos assistem, nos ouvem hoje. Eu sou o Pedro, sou procurador aqui do Navegante Prev e venho hoje trazer uma breve capacitação para todos aqueles que atuam no RPPS de navegantes com relação ao nosso Código de Ética. O Navegante Prev possui um Código de Ética Institucional aprovado pela Resolução 01 de 2024 do Conselho Deliberativo. Nesse sentido, é importante que nós possamos refletir e analisar os preceitos que estão ali impostos pelo nosso Código de Ética e, com isso, trazer aí um fortalecimento da nossa cultura organizacional. Primeiramente, considerando o nosso tema, cumpre fazer uma breve diferenciação entre ética e moral. Você sabia que ética e moral não são sinônimos? São conceitos até que se confundem muitas vezes, mas que nos remetem a ideias diferentes. A moral é uma preocupação que cada indivíduo possui com relação à sua própria consciência, ou seja, aquilo que cada um valora ou que cada um tem como princípios de conduta. Então, por não existir uma moral universal, ou seja, não existe uma moral que seja imposta ou aplicável a todas as pessoas de maneira indiscriminada, a moral, muitas vezes, ela pode falhar no seu intuito de regular ou de prever as condutas, né, de todas as pessoas. Então, posso dar um exemplo até singelo, por exemplo, se eu acho uma carteira na rua e está à noite, eu não sei quem é, mas ali dentro daquela carteira tem o documento de identificação do dono, tem uma certa quantia em dinheiro, eu posso pensar no primeiro momento que eu sou obrigado a devolver aquela carteira para o dono. Aí a moral atuando, ela vai deixar ao arbítrio daquela pessoa que achou a carteira. Então, eu posso achar que está correto, né, devolver a carteira, mas uma outra pessoa não. Então, a moral não obriga a todos, ela obriga apenas aqueles que compartilham dos mesmos valores. Então, muitas vezes ela não vai ser suficiente para prevenir determinadas condutas. Já a ética, partindo do pressuposto que eu observo determinado código de conduta, ela vai trazer prescrições para uma coletividade. Pode ser uma coletividade de uma empresa, uma coletividade de uma instituição pública, um código de ética até mesmo no âmbito profissional. Então, muitas profissões reguladas, elas acabam trazendo preceitos, como, por exemplo, o código da OAB, o código dos contadores, o código de ética médica, o código de ética dos enfermeiros. Então, todas essas profissões possuem um próprio dispositivo, um próprio documento formal que traz quais são as condutas que devem ser observadas pelos seus participantes, os profissionais. E aqui no âmbito do Navegante Prev, como o RPPS, que é do lado, nós temos então atividades que são observadas por todos aqueles que de alguma maneira se interrelacionam com a atividade do Instituto. Então, o nosso Código de Ética, como bem visto, inicialmente ele foi aprovado pela Resolução 01 de 2024 e atualmente possui 16 artigos sobre os quais nós vamos fazer breves comentários, trazendo o conceito de cada um deles. Vamos lá, Resolução número 01 do Conselho Deliberativo do Navegante Prev, que traz o nosso Código de Ética no seu artigo 1º, prevê. Esse é um documento formal dos fins a que se destinam ao Navegante Prev, da sua missão e dos seus valores. O Código também é um facilitador das atividades desenvolvidas e da conduta dos seus destinatários. Então, aqui uma breve introdução de que o Código de Ética se trata de um documento formal. Artigo 2º. O Código de Ética estabelece preceitos de conduta ética aplicáveis aos servidores efetivos, cedidos, comissionados, estagiários, conselheiros, segurados e pessoas físicas e jurídicas contratadas pelo Navegante Prev. Então, pode-se ver que ele é de aplicação não apenas para aqueles
que tem uma ligação direta com os servidores, no caso, e os conselheiros, mas sim para todos aqueles que se relacionam de alguma maneira com o Instituto. Então, mesmo um estagiário, né, que tenha uma curta duração aqui do Navegante Prev, ele vai estar obrigado pelo Código de Ética. Artigo 3º. Este Código é de aplicação subsidiária, prevalecendo em qualquer hipótese o disposto das leis 07 de 2003, que é o Estatuto Municipal, e a 3377 de 2019, sem prejuízo da observância dos demais princípios e normas que regem a administração pública e das proibições legais. Então, o que nós podemos depreender desse artigo? O Código de Ética ele é uma barreira inicial, ou seja, ele é um modelo de conduta. Será excelente se todos se pautarem pelo Código de Ética, e essa é a intenção dele. Mas, claro, não afasta a aplicação de legislações que sejam aplicáveis a determinadas condutas. Então, ele trouxe aqui o exemplo da Lei Complementar 07 de 2003, que é o Estatuto dos Servidores do Município. Então, se algum servidor cometer algum ato que seja uma infração, ele vai estar violando o Código de Ética, mas também pode estar violando a Lei Complementar 07 e que ela, por sua vez, traz uma série de infrações e sanções que podem ser aplicadas. Então, o Código de Ética ele não é um código punitivo, mas sim um código que idealiza uma conduta. Então, ele traz um dever ser. Artigo 4º. É missão do Navegante Prev garantir benefícios previdenciários, mantendo a sustentabilidade financeira e atuarial do regime, onde todos os envolvidos devem nortear suas condutas com respeito, justiça, honestidade, responsabilidade, solidariedade, imparcialidade e integridade. Então, isso aqui são as condutas principais previstas no nosso Código de Ética como princípios, né? Então, princípios básicos da conduta ética no âmbito da nossa instituição. Artigo 5º. A consecução do disposto acima se dará por intermédio de condutas que se atentem para 1. A prevalência do interesse público sobre o particular, que é aí a mola mestra do direito administrativo. Então, o interesse da coletividade deve sempre sobressair. 2. O adequado tratamento ao público e à coisa pública, aqui tanto para o patrimônio do Instituto, quanto para os recursos que são geridos. Então, o Navegante Prev, como uma instituição de previdência, ele capitaliza seus recursos para garantir a sustentabilidade financeira e atuarial, e nós primamos, claro, por um cuidado a esses recursos de maneira bastante séria. 2. O bem comum e a satisfação coletiva, que acaba indo na mesma linha do que já foi comentado. E 4. A homogeneidade no encaminhamento das questões. Ou seja, duas situações que são semelhantes devem ser tratadas de modo semelhante. Ou seja, não vou tratar o fulano A, o servidor B, o segurado C, justamente pela sua condição pessoal ou por alguma proximidade que ele possa ter com algum envolvido, mas sim sempre analisando as situações de forma imparcial. Artigo 6º. Para tanto, são deveres dos destinatários deste Código. Então, aqui nós tratamos dos deveres no âmbito do nosso Código de Ética. 1. Trabalhar em equipe com visão ampla dos serviços prestados pelo Navegante Prev. Então, aqui, como uma conduta que visa resultados positivos para o Instituto, trabalhar sempre os setores em equipe. 2. Planejar as atividades a serem desenvolvidas de maneira a racionalizar o tempo despendido. Então, sempre tendo como planejamento como uma das principais condutas aqui no âmbito do Instituto. Então, planejamento de compras, planejamento nas atividades, nas próprias datas que nós temos que observar, para fins de concessão de benefício, de pagamento da folha. 3. Prevenir e evitar conflitos de qualquer natureza, respeitando a capacidade e as limitações individuais, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção. Então, aqui nós vemos uma conduta para fins de um ambiente de trabalho saudável. 4.
Prestar atenção e tratar com respeito ao público, bem como garantir retorno rápido e eficiente. Então, o nosso tratamento ao público visa sempre dar uma solução. Então, nós buscamos sempre ser resolutivos nos nossos atendimentos e enfrentar cada situação de uma maneira a resolver aquela demanda. Ser objetivo, positivo e transparente, respeitando a hierarquia. 6. Manter-se atualizado com as normas e participar das atividades que proporcionem o aprimoramento das funções. Tanto é que aqui no âmbito do Instituto nós temos um plano anual de capacitações, que é elaborado no início de cada exercício, prevendo um número mínimo de horas que cada servidor, cada conselheiro deve realizar para fins de se atualizar, se aprimorar nas suas responsabilidades, nas suas atuações aqui no âmbito do Instituto. 7. Apresentar sugestões para o aperfeiçoamento dos trabalhos desenvolvidos pelo navegante prévio. Então, nós estamos sempre abertos aqui à discussão, tentar melhorar a nossa atividade diária. 8. Usar os avanços tecnológicos para o exercício das funções. Ultimamente, nós temos renovado todo o nossos computadores, webcams e todo tipo de solução tecnológica para agilizar nossas atividades. 9. Fornecer informações e documentos privativos apenas a pessoas legalmente habilitadas a recebê-los. Então, nesse ponto, nós temos um cuidado bastante sério no que se refere à entrega de documentação, ou seja, só aquela pessoa interessada ou um representante que esteja devidamente habilitado, até mesmo para fins de cumprimento da atual legislação que se refere à proteção de dados. Nós não devemos passar informações que não sejam do interesse daquela pessoa. E aqui nós tratamos com informações até mesmo de prontuários médicos, para fins de aposentadoria por invalidez. Então, tudo isso é bastante cuidado aqui pelo Instituto. 10. Abster-se de usar o nome e os documentos oficiais do navegante prévio para qualquer finalidade pessoal. Manter o local de trabalho limpo e organizado. Aqui eu vejo mais uma veia de organizar o nosso ambiente de trabalho interno para evitar até mesmo conflitos. 12. Primar pela economia no consumo de material de expediente, telefone, energia elétrica e água, bem como minimizar a geração de resíduos. Aqui uma veia mais no que se refere ao desenvolvimento sustentável. Então, nós cuidamos para que todos aqueles recursos expendidos sejam somente o estritamente necessário. E um cuidado também com o descarte dos resíduos. Otimizar e fazer bom uso dos equipamentos e apresentar-se ao local de trabalho vestido adequadamente ao exercício das funções. Nós instituímos aqui no âmbito do Instituto o uniforme, então não que seja uma regra absoluta, mas acaba que foi de uma grande aderência por parte dos nossos colaboradores e acaba padronizando o nosso modo de se apresentar. 15. Ser assíduo e pontual ao serviço. Claro, vão existir situações em que não vai ser possível em um dia ou outro comparecer exatamente naquele horário, mas na maior parte do tempo, sim, é muito importante que nós observemos o nosso horário. 16. Abster-se de praticar atos que constituam assédio moral. Então, eu, como detentor de um cargo, de uma função, ou conselheiro, qualquer pessoa que no âmbito do navegante prévio não pode utilizar do seu cargo ou da sua função para fins de gerar pressão nos outros colegas, para fins de humilhações, de violação à integridade física ou psíquica de qualquer uma das pessoas que se relacionam aqui dentro no âmbito das nossas atividades. E 17. Abster-se de praticar atos que constituam assédio sexual. Então, na medida do possível, ter uma conduta ilibada, ter uma conduta que respeite sempre aquela pessoa com a qual eu estou tendo uma relação de trabalho. Artigo 7º do nosso Código de Ética traz, então, as vedações aos destinatários do Código. 1.
valer-se do cargo ou da função para obter favores, benesses e vantagens indevidas para si ou para outra. Então, aqui nós vemos claramente como uma conduta que não pode ser tolerada e que até mesmo constitui crime previsto no Código Penal. Então, foi bem colocado aqui no âmbito do nosso Código de Ética. 2. Atribuir a outrem erro próprio. Todos nós sabemos que erros acontecem. Então, onde tem um profissional, um ser humano trabalhando, o erro ele existe. Nós temos vários controles aqui no âmbito do Instituto, até mesmo mapeamento das funções, manualização das funções, uma dupla verificação, mas acaba que pode ocorrer de um erro passar. Então, nessas situações, sempre visar a resolução, tomar atitudes tendentes a resolver aquele erro. 3. Divulgar, sem prévia e expressa autorização, estudos, pareceres e pesquisas realizados no desempenho das suas atividades funcionais. Então, antes de ser um resultado, um estudo definitivo, um parecer definitivo, eu não devo compartilhar aquele documento com pessoas de fora, pessoas externas. Então, a nossa atividade tem que estar acabada para ser divulgada, para ser publicada. 4. Fazer-se autor de ideias e trabalhos alheios. Então, aqui sempre cuidando com a questão de direitos autorais e não se valer de ideias que não sejam suas. 5. Prejudicar a imagem ou a reputação de outros servidores ou terceiros. Então, evitar aqui qualquer tipo de fofoca, de intriga e tratar as situações de maneira imparcial, na medida do que for necessário para aquela situação. 6. Fazer uso de informações privilegiadas em razão do serviço para beneficiar a si, parentes ou terceiros. Então, aqui, servidores, conselheiros e todos aqueles que tenham informações do dia a dia do Instituto não devem utilizar dessas informações para que pessoas de fora se beneficiem. 7. Apoiar a instituição ou movimento que, manifestamente, atente contra a dignidade da pessoa humana. Aqui um cuidado, claro, com aquele princípio do respeito que nós frisamos lá no início. 8. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Então, aqui, no âmbito do Instituto, nós tentamos resolver as situações na medida do menor tempo possível. Claro que algumas situações um pouco mais delicadas vão acabar levando mais tempo, mas na medida do possível e do que aquela situação requer, o tratamento no menor tempo possível. 9. Do artigo 7. Deixar qualquer pessoa à espera de solução na unidade em que exerça suas funções, provocando atraso devido na prestação de serviço. Então, o nosso atendimento deve ser sempre ágil e principalmente resolutivo. Então, também não adianta dar um atendimento muito ágil, mas que não resolva aquela situação. Então, nós analisamos sempre pelo binômio agilidade e resolutividade. Então, fazer da maneira mais resolutiva no menor tempo possível. E 10. Apresentar-se embriagado ao serviço sob efeito de drogas. Acredito que não precisa comentar sobre esse ponto. Então, artigo 8º. A inobservância do disposto neste Código aplicará na adoção das providências necessárias com vista à aplicação das sanções previstas na Lei Complementar 7, que é o Estatuto dos Servidores do Município de Navegantes, e a 3377. Essa lei, que eu já havia comentado, é uma lei no âmbito do município de Navegantes, que traz o código funcional de todos os servidores e de toda a administração pública municipal. E, claro, ela também se aplica para o navegante prévio, por fazer parte da administração indireta. Então, como eu falei, o Código de Ética é uma barreira inicial e, a partir de um descumprimento de alguma conduta que o Instituto tenha ciência, ele pode, sim, averiguar, até mesmo constituir uma comissão de ética para fins de verificar qual será a infração cometida, se houve uma infração,
que esteja previsto em lei e, claro, se for o caso, aplicar sanções àqueles servidores, àqueles agentes. Artigo 9º. Na hipótese de denúncia de descumprimento do Código de Ética por qualquer servidor ou membro, poderá ser criada a comissão de ética, composta por servidores ou membros dos conselhos deliberativos da autarquia, com o fim específico de averiguar a responsabilidade dos denunciados sem limitação de hierarquia. Então, como eu falei, uma comissão pode ser criada para averiguar especificamente uma conduta. Artigo 10. São considerados brindes os itens sem valor comercial ou com valor de mercado até R$200, distribuídos ou recebidos a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou na ocasião de eventos, ou datas comemorativas, que sejam de caráter geral e, portanto, não se destinem a agraciar exclusivamente uma pessoa. Aqui nós colocamos no que se refere à política de brindes, um limite de um valor que foi considerado razoável, aí um teto de R$200, para que os agentes possam se blindar contra presentes, contra algum tipo de agraciamento que seja com o intuito de influenciar uma decisão que seja tomada. Então, não está proibido, no final do ano, uma cesta, um panetone, uma garrafa de vinho, que algum parceiro do navegante prévio tem interesse em presentear, até mesmo pela relação de trabalho. Mas, se passar desse valor de R$200, então já há um certo cuidado que nós devemos tomar para que isso não configure um pedido para uma decisão no sentido A ou no sentido B. Então, na medida do possível, nós vamos sempre averiguar essa política e esse valor como um teto para fins de recebimento. E, claro, na ocasião de um congresso e que tenha um sorteio que seja geral, ou seja, todas as pessoas estão ali concorrendo, não haverá problema. Artigo 11. Os servidores devem manter a confidencialidade sobre qualquer informação sigilosa ou estratégica do navegante prévio. Então, nesse sentido, qualquer atividade que traga uma informação sigilosa deve ser cuidada por cada um daqueles que a receberam. Artigo 12. O navegante prévio é detentor dos direitos de propriedade de qualquer material, produto ou serviço que sejam criados durante a jornada regular de trabalho e ou que tenham sido produzidos, fazendo-se uso de ativos ou recursos da autarquia. Então, durante o expediente de trabalho, qualquer criação que advenha do uso dos recursos do Instituto será considerada uma propriedade do Instituto. Artigo 13. A proteção da imagem da instituição é responsabilidade de todos os servidores, conselheiros, parceiros, fornecedores e demais prestadores de serviços. Então, tomar cuidado, todos aqueles que tenham relações com navegantes prévios, para que a imagem do Instituto não seja abalada. O colaborador não deve reproduzir, distribuir ou alterar materiais institucionais sem a prévia autorização do gestor da pasta. E ainda é proibido o uso do papel timbrado, da marca e de qualquer documentação do navegante prévio, bem como o uso da autarquia para qualquer finalidade, pessoal e não oficial. Artigo 14. Então, o artigo 14 nos traz ali a previsão de que existem diversas outras leis federais, estaduais, municipais, e que elas são aplicáveis ao campo da atividade do navegante prévio. Então, claro, esse código é um código interno e que deve ser observado por todos aqueles que se relacionam com o Instituto. Mas temos atividade fiscalizadora do Ministério da Previdência, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que trazem outras normas e outras preocupações que nós temos aqui na nossa atividade. Então, o Código de Ética é uma barreira inicial. O artigo 15 nos diz que o relacionamento com os órgãos do Poder Executivo e Legislativo do município, bem como por outras entidades federativas, são regidos pelo respeito e parceria, sempre orientados para a melhoria de resultados. Ou seja, quando o navegante prévio se relaciona com entidades externas,
sejam aqui no âmbito do município ou mesmo em outros âmbitos, no âmbito estadual ou no âmbito federal, a nossa intenção é sempre trazer os melhores resultados para o Instituto, visando sempre a melhoria das nossas metas e a melhoria dos nossos resultados. E o artigo 16 nos diz que o presente Código de Ética foi revisado e aprovado pelo atual Conselho Deliberativo na primeira reunião ordinária de janeiro de 2024. Como eu falei, esse Código de Ética aqui foi aprovado pela Resolução 01 do Conselho Deliberativo do ano de 2024. Então, esse é o conteúdo do nosso Código de Ética. Eu espero que tenha minimamente trazido algumas elucidações no que diz respeito aos dispositivos do código e como o Navegantes por R enxerga uma cultura organizacional ética, primando tanto pelo documento formal, quanto pela cultura futura dos seus colaboradores, dos seus conselheiros, no que diz respeito a condutas éticas, condutas probas, condutas que venham sempre a trazer a melhoria e a evolução, o crescimento do Navegantes por R. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.